Nos últimos 40 anos, você só vê o debate político encaminhado nas seguintes direções. Ou você é a favor do controle da economia pelo Estado, ou você é a favor da total liberdade de mercado e você acha que a simples liberdade econômica vai resolver todos os problemas. Então, ou você é um progressista, entre aspas, ou é um liberal, entre aspas, na terminologia brasileira. Nos Estados Unidos é inverso, chama-se esquerdista, chama-se liberal, e os que no Brasil se chama de liberal, aqui se chama de conservativo. Então, só há essas duas correntes, só isso aparece na mídia. Porém, os Founding Fathers já tinham descoberto uma maneira completamente diferente de enxergar o problema. O Estado deveria interferir muito pouco na economia, mas a liberdade de mercado encontraria os seus limites através da função controladora da cultura e da religião. Então, quer dizer, o que deve refrear os abusos do capitalismo não é o Estado, é a sociedade organizada através das igrejas, das escolas e da pressão da opinião pública. Então, essa falsa opção que existe, ou é total liberdade de mercado, ou é o Estado controlando, George Washington, John Adams e Jefferson já tinham descoberto a solução faz 200 anos. Porque a gente sabe que se você libera totalmente a economia, então, logo essa liberdade econômica se destrói a si mesma através da constituição de monopólios, quer dizer, o fenômeno que eu chamo dos metacapitalistas. São os caras que ficam tão ricos, mas tão ricos, com a liberdade de mercado, que no fim eles acabam controlando o mercado inteiro. Então é uma liberdade que se suicida. E por outro lado, se o Estado interfere na economia, o que acontece? Você cria uma casta de beneficiários do Estado, uma casta de vagabundo, de chupim, de vigarista, que fica só vivendo de imposto e a economia vai para o buraco. Então, parece que só tem essas alternativas o cérebro do mundo está empacado entre essas duas opções igualmente idiotas. Vai fazer 40, 50 anos, especialmente no Brasil. No Brasil não se discute outra coisa a não ser isso. É liberdade de mercado e intervencionismo. Os Founding Fathers já tinham entendido que o elemento controlador da economia não é o Estado, é a própria sociedade. E é por isso que John Adams dizia, esta Constituição, ela só serve para um povo moral e religioso. Por quê? Porque ela refreia a intervenção do Estado na economia e, portanto, dá terreno livre para os capitalistas fazerem o que quiserem. O que quiserem, não. O que a sociedade permitir que eles façam. Porque existe uma fiscalização, uma cobrança moral muito grande. Tanto que aqui nos Estados Unidos, aqui é o único país do mundo onde doar dinheiro para universidades, igrejas, instituições de caridade, etc., é obrigação estrita de qualquer sujeito que tenha dinheiro no bolso. E se ele deixa de fazer isso durante os 2 ou 3 anos, o pessoal começa a olhar torto para ele e não consome mais os produtos dele, não põe mais dinheiro no banco dele e começa a boicotar os desgraçado. Então, existe um mecanismo controlador da economia. Esse mecanismo é a cultura, a religião e a moral. Os caras já tinham descoberto isso 200 anos atrás. E é a única coisa que funciona. Então, é um controle, às vezes até bastante drástico, da economia, mas é uma coisa que não aumenta o poder do Estado. Porque você querer diminuir o poder dos capitalistas para dar poder mais para o burocrata, pô, meu filho, isso aí é você escolher entre Beelzebub e Satanás, isso é coisa de maluco. Então tem que ter um terceiro fator que é mais poderoso do que os dois juntos. O que é mais poderoso que os dois juntos? A sociedade inteira, a opinião pública, né? E aquilo que o próprio Antônio Gramsci depois viria a chamar sociedade civil organizada. O negócio da sociedade civil organizada já existia aqui nos Estados Unidos desde 1800, através o que fez os Estados Unidos, que criou os Estados Unidos, foram as igrejas e as escolas que as igrejas montavam do lado. Então,
através, vamos dizer, dessa influência cultural, eles moldavam a sociedade de tal maneira que capitalista nenhum, por mais dinheiro que tivesse, conseguiria passar além de certos limites. Existe o famoso caso do John D. Rockefeller, vejam vocês. Havia uma greve numa das minas, acho que era uma mina de prata, sei lá, do John D. Rockefeller. E teve uma greve e ele mandou a polícia lá, a polícia fuzilou os grevistas e matou um bocado de grevista. Do dia para a noite, o John D. Rockefeller virou o inimigo público número 1. Ele não podia sair na rua, que as pessoas cuspiam nele. Todo mundo começou a retirar dinheiro que estava depositado nos bancos do Rockefeller. Parou de consumir produtos que eram das fábricas do Rockefeller. Daí o Rockefeller, desesperado, contratou um sujeito chamado Edward Bernays, que aliás era genro do Dr. Freud, e que era um grande especialista em propaganda, e fez uma campanha de mais de 20 anos para limpar a sua imagem. Deu um trabalho miserável. No fim ele conseguiu. Como é que ele conseguiu? Ele teve que começar a contribuir para as igrejas, contribuir para o hospital, contribuir para a universidade, fazer caridade para tudo quanto é lado, e depois de 20 anos, então, limpou a imagem do sujeito. E os Rockefellers, então, voltaram a ter, vamos dizer, uma posição de prestígio nos Estados Unidos, mas deu muito trabalho e custou muito dinheiro, custou muito o sacrifício deles. Não digo que esse sacrifício tenha chegado a pagar o imenso crime que cometeu, mas bastou para que a população, no fim de 20 anos, o perdoasse.